Salve, salve, comunidade! Bem-vindos a mais um episódio, você já sabe, né? Do nosso querido e amado podcast Sementes da Escuta, uma jornada de cultivos e compartilhamento sobre o escutar. Eu sou o Felipe Petenucci. E eu sou Vinícius Barros, hoje estreando a nossa segunda série aqui de episódios do nosso podcast, que é a série Cultura e Sociedade, onde a gente vai tratar sobre temas variados, sobre política, sobre educação, sobre masculinidade, enfim, tudo que está nesse grande guarda-chuva aí que é cultura e sociedade, né? Um tema bem amplo que vai dar espaço para a gente conversar sobre muita coisa. E na conversa de hoje, na escuta de hoje, a gente traz o Leonardo Sacramento, que é professor de educação básica, pedagogo do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo e presidente da Proferp, Associação dos Profissionais da Educação de Ribeirão Preto. Ele é autor do livro A Universidade Mercantil, um estudo sobre a universidade pública e o capital privado. Atualmente, o Leonardo pesquisa a relação entre liberalismo e conservadorismo. E é sobre isso que a gente vai conversar. O papo de hoje é conservadorismo brasileiro. Bora escutar? A gente queria agradecer muito o Leonardo por ter aceitado o convite e esclarecer que hoje a gente vai abordar de forma mais específica a questão do conservadorismo brasileiro. A gente vai tocar em alguns aspectos concernentes a esse tema, mas o que a gente quer começar perguntando para o Leonardo Sacramento, seja muito bem-vindo, quem é o Leonardo? Primeiramente, gostaria de agradecer o convite ao Felipe, ao Vinícius. E, bom, Leonardo é antes de tudo, um militante, né? Um militante político, comunista, professor da rede municipal, pedagogo, enfim, tem a minha área voltada, primeiramente, para a área de educação, mais que em função da militância, porque a militância e a prática política é que vão, de fato, forjando a subjetividade do sujeito e, por conseguinte, aquilo que ele objetiva, né, para a sua vida, para as pessoas, né, para o outro, etc. É aquele que, antes de tudo, milita para a construção de uma sociedade justa, igualitária, em que todos tenham acesso de maneira indistinta aos bens materiais produzidos pela humanidade. Bacana. E eu já queria emendar mais uma pergunta dessa apresentação. Queria te perguntar sobre a sua pesquisa, qual é o tema que você escolheu, por que você escolheu esse tema e qual a importância dele, né? A área de pesquisa que hoje eu trabalho é uma área que procura analisar o conservadorismo brasileiro, os movimentos conservadores, na perspectiva da construção da nacionalidade brasileira e do que aquilo se convencionou chamar de liberalismo paulista, o liberalismo da elite paulista, construída a partir, sobretudo, do começo do século XX, né? Os famosos, o que o Júlio de Mesquita Filho chamava de os irrefutavelmente liberais. Essa pesquisa, na verdade, foi uma jornada, né? Literalmente. Eu comecei a fazer algumas leituras a partir de 2013, 2014, em função do incômodo que eu tive quando da participação pessoal e até dos movimentos de esquerda nas jornadas de junho. Não sei se vocês se recordam. Então, algumas cenas ali, principalmente do primeiro dia, em que aquele estudante foi atropelado, algumas cenas me marcaram muito. Eu, particularmente, percebi que havia ali uma infiltração muito grande de movimentos de direitos conservadores, com uma pauta extremamente moralista, que a gente chama de pauta udenista. De certa forma, eu também já havia visto isso na minha trajetória pessoal, familiar, né? Minha mãe e eu
tivemos bastante proximidade de segmentos da classe média ribeirão-pretana ao longo da vida. E aí, de certa forma, isso me causou um incômodo pela similaridade, né, entre aquilo que eu vi na minha infância e juventude e aquilo que eu vi naquele dia, e eu passei, desde então, a realizar algumas leituras tentando entender isso de uma forma bastante sistemática, porque naquele momento eu estava terminando o doutorado. Terminei em 2014, 2015, o meu objeto de pesquisa era a relação entre capital privado e a universidade pública na constituição de políticas de inovação, ciência e tecnologia. Então, não tinha, a priori, uma relação tão imediata, embora tenha uma relação dialógica, dialética, né? Onde que começa o liberalismo, onde termina o conservadorismo? Hoje está sendo muito comum essas coisas estarem juntas, conjugadas de uma forma que me parece abrasileira, né? Então, tem aqui o que se diz conservador nos costumes, liberal na economia. Então, o conservadorismo, ele está submetido ao liberalismo, ou vice-versa. Existe uma necessária e automática presença do pensamento da direita do conservadorismo. Existem conservadores de esquerda. Parece que há um conservadorismo à brasileira aí, uma identidade e bastante atual, né? Bastante formatada para o modelo atual de pensar a política e pensar a sociedade. Então, o conservador, a gente tem que distinguir algumas coisas, né? O conservador não é aquele conservador de comportamento, né? De costumes, necessariamente. Por exemplo, a maioria dos evangélicos são conservadores, mas são contrários à reforma da Previdência, que supostamente é uma pauta de esquerda, né? Não é assim que funciona, né? Inclusive experiências socialistas que também foram, do ponto de vista do comportamento, conservadores. Então, a Alemanha Oriental foi o primeiro país a iniciar uma regulamentação sobre casamento homoafetivo, mas a União Soviética, por exemplo, retroagiu algumas questões relativas ao direito das mulheres, ao aborto, etc., né? Então, não é tão... Está muito mais ligado ao desenvolvimento das forças produtivas, ao desenvolvimento da sociedade civil, e a forma como isso se cristaliza nas relações de produção. O que o conservador na sociedade capitalista é aquele pensamento, aquela filosofia surgida no momento da conservação, no momento da necessidade de conservar as relações de produção e a institucionalidade na Revolução Francesa. Então, se a gente pegar, por exemplo, a Revolução Francesa tem uma fase revolucionária, uma fase jacobina, equivocadamente chamada de terrorismo, enfim, né? E tem uma fase que é a fase da restauração, da conservação, da aliança ali entre a aristocracia e a nascente burguesia francesa, né? E aí há a ascensão do Napoleão, né? E anos depois a ascensão do seu sobrinho no texto do Marx, como ficou conhecido no famoso texto do Marx, no 18 de Brumário. Então, se em um determinado momento a revolução, ela foi, como o próprio nome diz, revolucionária, num segundo momento, ela tem uma fase de conservação, ou seja, o que é a conservação? É conservar aquilo que existe. Então, se a Revolução Francesa defendia direitos iguais, e quando a classe trabalhadora constatou que os direitos iguais se restringiam basicamente no âmbito do direito, né, e não no âmbito da realidade material, né, aqueles que detinham, né, os bens materiais, os meios materiais, vão constituir um polo conservador com o objetivo de manter a compreensão de que a igualdade deve ser restrita ao âmbito do direito. E quem vai cruzar essa linha vai para a esquerda, historicamente no século XIX e no século XX, da igualdade dos bens materiais, né?
No Brasil, o conservadorismo surgiu com a necessidade de manutenção do escravagismo. Então, digamos, o 18 de Brumário brasileiro foi o golpe da maioridade, num contexto em que as revoltas regenciais estavam em alta, né, com a grave possibilidade das províncias de conquistarem a autonomia, e, portanto, a autonomia resultaria necessariamente em conviver com províncias que provavelmente abolissem mais rapidamente a escravidão. E, nesse exato momento, dado o golpe da maioridade, é constituída uma Guarda Nacional, né? A Guarda Nacional vinculada ao Império, o poder moderador, enfim, a distribuição de poderes entre as elites regionais. E, nesse exato momento, né, o liberalismo brasileiro é constituído sob a necessidade de conservação das relações de produção, que naquele momento eram relações de produção escravagistas. Então, o primeiro grande ato de diplomacia do Brasil Império foi a tentativa de intervenção junto ao parlamento e à coroa britânicos com o objetivo de se contrapor ao Bill Aberdeen, né? De se contrapor à possibilidade da coroa e da marinha inglesa de inspecionarem e prenderem o que o Dom Pedro II chamou de súditos brasileiros, né, no seu direito à propriedade privada. E por isso que o Montenegro, por exemplo, que é um grande historiador, ele fala que é muito difícil dissociar os liberais dos conservadores no século XIX. O que eu venho aprofundando é que essa dinâmica aferida pelo Montenegro, de certa forma, vai continuar ao longo do século XX. E, nesse momento, no final do século XIX, todos os abolicionistas que eram não só favoráveis à abolição em si, mas à emancipação, como lembrou André Rebouças, José do Patrocínio, ou seja, a reforma agrária, eram chamados de comunistas e socialistas. Porque a Comuna de Paris, em 1961, teve um impacto significativo aqui no Brasil. Então, o Rui Barbosa, por exemplo, que defendia a instrução pública universal, era chamado socialista. O Dantas, que fez o primeiro projeto da lei de sexagenário, que terminou de uma maneira completamente oposta àquilo que foi proposto por Dantas, era também chamado de comunista, né? E isso passou a ser uma dinâmica da classe trabalhadora, e ao longo da história a dinâmica é mais ou menos a seguinte: qualquer reforma que aponte para uma diminuição da desigualdade ou para uma taxação dos mais ricos, né, é uma reforma que necessariamente é taxada de esquerdista, socialista ou comunista, né? Então, assim aconteceu também no período que antecedeu o Estado Novo, e assim aconteceu também no período que antecedeu 1964, o golpe civil militar de 1964, e assim aconteceu no golpe parlamentar de 2016, em certa medida, né? Embora as políticas recentes sejam muito diferentes daquelas políticas que antecederam em 1964, que de fato havia uma redução da desigualdade entre os mais ricos e os mais pobres, segundo os dados sobre tributação de renda mais recentes. Se eu não me engano, o próprio André Rebouças havia escrito que não haveria como se fazer a abolição da escravatura sem fazer a reforma agrária. Eu acho que nesse sentido, não sei se você concorda, a gente nunca passou de fato por todos os processos dessa abolição, né? Nós ainda estamos vivendo efeitos seríssimos dessa abolição incompleta. E aí eu queria te fazer uma pergunta, que é o seguinte: quais são os valores desse conservadorismo que surgiu, né, que se desenvolveu aqui no interior paulista, ou no estado de São Paulo de forma geral? Porque me parece, pelo que você estava dizendo, essa sua explicação ela serve para a gente tentar entender todos os maus entendidos que existem
nessa polarização direita-esquerda que tem sido tanto falada, né? Parece que, ao usar esses termos e toda a avalanche pejorativa que vem em torno do que é ser classificado como socialista, comunista, não é à toa que tudo que é uma crítica, tudo que é apontado para uma transformação que gera esse medo nas elites, né, dessa mudança no status quo, tudo isso vai ser desqualificado e vai se produzir essa polaridade que fica mais fácil combater. Então, a minha pergunta é essa, assim, quais você diria que são os principais valores que sustentam esse pilar do conservadorismo paulista? O São Paulo ele tem uma construção bastante atípica comparado com os outros estados. Quando da promulgação da Lei de Terras, no artigo 17 e 18, mais especificamente no 18, tem ali a promoção da política imigrantista, né? Sobretudo da imigração europeia. E isso vai se radicalizando e vai chegar nas duas legislações, que é a lei do ventre livre e a lei do sexagenário. E a gente precisa entender um pouco esse movimento, porque é nesse momento que São Paulo assume o protagonismo da produção nacional, ou da lavoura nacional, né? Até então, o Brasil passava por uma crise em função do declínio da produção de açúcar no Nordeste. O café chega em Belém do Pará, primeiramente, né? Chega no Norte, vai para o Rio de Janeiro, Vale do Paraíba, e se interioriza, né, no estado de São Paulo. É nesse momento que essas cidades aqui do Novo Oeste, né, de Ribeirão Preto até Rio Claro, são fundadas, né, ali meados, né, 1850, mais ou menos, é a média, né? Não são fundados por bandeirantes, portanto, né? São fundados por imigrantes que vieram, sobretudo, de Minas Gerais, com os escravizados, né? Não existiam mais a bandeira, né? Nesse momento, né? Até podia existir, mas era uma coisa muito residual. Em 1878, quando acontece o Congresso Agrícola, São Paulo vai assumir, na verdade, corre dois congressos, no Nordeste e um aqui no hoje Sudeste, né? Aqui no Sudeste participaram os representantes da lavoura carioca, fluminense, da lavoura paulista e da lavoura mineira. Os cariocas e os mineiros dependiam que, na transformação do escravagismo para o assalariamento, se utilizassem os trabalhadores nacionais. E os paulistas defendiam que se utilizassem os trabalhadores europeus, né? Por quê? Porque, nesse momento, os paulistas vão defender uma política em que se branqueie a população para que ela se desenvolva de acordo com os moldes supostamente europeus, que eram o modelo de desenvolvimento da época. Se entendia, a partir de estudos de frenologia, era o liberalismo da época. O Montesquieu, por exemplo, ele entendia que era justo escravizar o escravo em função de ele ser inferior por viver numa região mais quente, tropical. O Tocqueville defendia que os anglo-saxões norte-americanos eram superiores aos restantes dos americanos, portanto, os latinos, e, portanto, eles eram escolhidos para guiar a verdadeira sociedade democrática. O Gobineau, que veio para o Brasil, né, representando a coroa francesa, era amicíssimo de Dom Pedro II, era arianista, né, inclusive defendeu a ocupação alemã na década de 70, após a Guerra da Alsácia-Lorena. O próprio Dom Pedro II fundou Petrópolis com imigração alemã antes, né? Então não existia um interesse objetivo sobre o trabalhador nacional. E como São Paulo foi aquele estado que concentrou quase todos os escravizados do país, em função do tráfico interprovincial, após a proibição do tráfico transatlântico, em 1850, essa lei foi aprovada 14 dias depois da Lei de Terras, né? São Paulo passou a engendrar uma política agressiva para trazer o imigrante e substituir o elemento africano pelo elemento europeu. Na lei do sexagenário, a lei do sexagenário basicamente é uma lei de financiamento estatal para a imigração. Tanto é que, de 1826 a 1889,
apenas 1884, apenas 36 mil migrantes vieram para o Brasil. De 1886 até 1829, só no estado de São Paulo são 2 milhões e 200 mil. Isso, 1929, desculpa. E a lei que vai financiar isso é a lei do sexagenário, né? Que também promovia o encarceramento de africanos livres, porque depois de passar dos 60, eles tinham que trabalhar mais 3 anos e depois eles não podiam mudar de município, porque a matrícula deles, eles não podiam mudar, porque antes o escravizado era registrado por matrícula municipal. E se ele fosse encontrado sem trabalho, ele seria preso numa colônia agrícola e depois ele seria obrigado a trabalhar com o contrato que o empregador quisesse fazer, né? Então, nesse momento, passa a ter um processo de embranquecimento até então província de São Paulo, que vai resultar, a meu ver, nos maiores processos, nos maiores projetos, uma das maiores políticas públicas de embranquecimento da história da humanidade. Então, se em 1886, no centro de 1986, existiam 2 brancos para cada negro, 2 brasileiros brancos para cada negro na cidade de São Paulo, em 1940 vão existir 11 brancos para cada negro, né? Então, no espaço ali de 44 anos, vai ter uma reconfiguração racial no estado de São Paulo, e isso, de certa forma, vai marcar os processos objetivos e subjetivos do conservadorismo paulista. Na década de 20, vai surgir uma elite que vai tentar sistematizar tudo isso, e aí que ela vai inventar o mito do bandeirantismo. O mito do bandeirantismo surge na década de 10 e na década de 20 do século 20. No século 19, não existia o termo bandeirantes. Todos chamavam, o que hoje nós chamamos de bandeirantes, de paulistas ou sertanejos. Então, o bandeirante é um mito em que ele vai ser alçado a um homem que sofreu uma mestiçagem eugênica, que foi melhorado com a imigração europeia, e que esse paulista seria o herdeiro histórico, político e genético dos bandeirantes, que supostamente seriam os fundadores do país, e, portanto, os fundadores da brasilidade e do nacionalismo brasileiro, devendo a elite da década de 20 ser a elite que deveria guiar o país todo para o desenvolvimento nacional de acordo com os padrões da época, que era se desenvolver tal qual a Europa. Interessante você trazer a questão da eugenia, porque a gente está tratando de uma época que ela é antes do evento do nazismo, né, da Segunda Guerra, e tudo o que veio depois disso, como processos de deslegitimação de certas ciências ou modos de fazer ciência, né? Ou pelo menos um repensar, não que não esteja aí ainda como um substrato aí da cultura, a eugenia. Nesse período, todos essas grandes lideranças, a burguesia, os donos de terras, os próprios políticos, conservadores e liberais, eles carregam a eugenia enquanto um axioma científico mesmo, né? De que existe uma hierarquia entre as raças, de que isso é algo indiscutível e cientificamente embasado. Engraçado que hoje nós que nos posicionamos do lado da esquerda, estamos fazendo uma defesa da ciência que muitas vezes é complexa, né? Porque a ciência tem essas contradições, né? Ela defende... Tem seus pecados, defende suas verdades e que mudam no decorrer do tempo. Como que a eugenia está presente na constituição dessa sociedade paulista, nesse conservadorismo paulista, e como que isso vai se infiltrar na cultura paulista, né? Desde das universidades, mas também nessa cultura mais popular, porque o sertanejo,
ele tem uma identidade muito forte com o próprio povo paulista, não, Sim, aí não estamos falando só da burguesia, né? sim. Então, essas verdades construídas cientificamente, que tem uma matriz europeia muito forte, ela vai se consolidando na própria cultura, na identidade de um Sim. povo. Para a gente entender um pouco essa construção, a gente precisa primeiro entender alguns aspectos, né? Primeiro, a elite paulista, de 1920, obviamente não tem nada a ver com o sertanejo do século XVI e muito menos com o sertanejo do século XXI, né? Mesmo o sertanejo do século XXI não tem nenhuma, essa elite não possui nenhuma identidade cultural com um sujeito que mora na roça de Altinópolis, né? Uhum, É uma construção, é uma com mítica. certeza. A gente precisa entender um pouco o movimento que algumas forças políticas fazem na década de 10 e na década de 20 no estado de São Paulo, né? O período da República Velha é um período muito conturbado, porque São Paulo foi aquele estado que criou a política do café com leite, né? O coronelismo é um produto paulista, não é um produto nordestino, né? Como normalmente se aventa. É um produto criado pelo Campos Salles, da elite campineira, cujo irmão Alberto Salles escreveu A Pátria Paulista, né, que é uma obra separatista, em 1887, porque queria manter o escravagismo no estado de São Paulo, né? Mas essa obra é uma obra interessante porque ele vai defender a separação do estado de São Paulo, porque o estado de São Paulo teria já uma elite superior, né, intelectualmente superior, e que se ela se desprendesse das outras províncias, que ele não chega a escrever isso, mas é isso que ele está falando, que estavam atrapalhando os paulistas, né? O Estado de São Paulo se desenvolveria e depois poderia retornar à federação para desenvolver todo o restante do Brasil, né? Então você tem ali a ideia de que os paulistas são superiores, né? Bem soberbo, né? Isso, né? Então ele usa o Bem dado e europeu, né? usa... Hã? Bem europeu mesmo. Isso, esse é o ponto. É uma elite que é, na verdade, europeia. É isso que eu estou querendo dizer. Não é uma elite brasileira. Ela se referencia, historicamente, sempre se referenciou nos modelos europeus. Ela é eurocêntrica, e como diz o René Defro, né, no Jogo da Direita, um livro maravilhoso dele, depois do seu livro sobre o golpe de 64, é uma elite que não se sente bem no Brasil. Ela é resignada, né? E ele escreve isso na Constituinte, né? É uma elite resignada. Ela não se sente brasileira. Então, essa elite, ela vai construir uma teoria que ela é, de uma certa forma, superior às outras elites regionais, não é só o brasileiro, mas às outras elites regionais. Ela vai financiar, por meio do Grupo do Estado, né, que depois o jornal Província de São Paulo vira o jornal Estado de São Paulo, né? Ela vai financiar a ida do Euclides da Cunha para Canudos, e o Euclides da Cunha retorna com os Sertões. E essa obra, Os Sertões, é uma obra muito paradigmática, né, para essa elite, porque o que o autor está defendendo, né? Não só que houve um massacre ali, mas ele está defendendo uma teoria racial. Ele começa o seu livro sobre a Terra, né? Ele discute ali as questões geológicas sobre da Terra. Depois ele abre uma sessão sobre o homem e só depois ele entra no conflito. Ou seja, para você compreender um conflito, é preciso compreender como que o ambiente forjou o homem que participou do conflito, né? Portanto, é algo que é determinado pelo ambiente. O conflito foi determinado exatamente pelo ambiente. E um determinado trecho que eu gosto muito, quando ele está na seção do homem, ele discorre sobre o sertanejo nordestino, que para ele seria forte, né? Comparando com o sertanejo gaúcho, que seria mais forte, porque ele era já mais branco. E o sertanejo nordestino, por que ele tem uma visão positiva sobre o sertanejo positivo, o Cleiton da Cunha? Porque ele não é mestiço. Ele não seria mestiço. O que é mestiço? Ele teria poucos elementos africanos. Portanto,
ele, de certa forma, seria um brasileiro típico. É que nós estamos discutindo a busca do brasileiro típico, tá? E esse livro vai ter um impacto muito significativo para a elite paulista, que vai procurar o seu brasileiro típico no estado de São Paulo. Daí que surge os Bandeirantes, né? Que é o sertanejo que foi criado pelo ambiente forte, robusto, desbravador, fundador do Brasil, alagador das fronteiras, né? Que etc, 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 que é o grande fundador do Brasil e o ascendente dos paulistas. Para isso, para que essa raça paulista, essa raça eugênica paulista fosse melhorada, haveria necessidade de embranquecer essa raça eugênica paulista, retirando o elemento negro. Então, não é que... E aí tem a grande disputa, né, entre aqueles que são contrários à miscigenação, como Euclides da Cunha e o Nina Rodrigues, né, porque acreditavam que o elemento negro não desapareceria, e aqueles que são favoráveis, como o Roquete Pinto. Mas por que ele é favorável? Porque ele acreditava que o negro desapareceria. Né? Tanto é que ele participou do Congresso das Raças em 1911 com o João Lacerda, e eles acreditavam que em 2012 não existiriam mais negros. Existiriam 17% de indígenas, 3% de outros, né, juntando ali com amarelos, e o restante branco. Então, essa elite, né, ela vai construir uma teoria racial muito antes do nazismo. E por que ela vai conseguir construir a teoria racial antes do nazismo ou com protagonismo em relação aos Estados Unidos? Porque a legislação imigratória norte-americana ela só vai ser definitivamente forjada em 1924. A legislação do Estado alemão, migratória, proibindo africanos, etc., somente em 1936. A primeira legislação brasileira proibindo a imigração de africanos e asiáticos é de 1890. A primeira lei estadual proibindo, exigindo que todos os imigrantes do Estado de São Paulo sejam da raça branca, está escrito assim na lei, é de 1895. Né? Essa elite ela vai construir uma teoria racial, porque isso é central no liberalismo. Tá? Isso está desde o século XVIII, isso está desde com Montesquieu, isso está em Tocqueville, isso está, de certa forma, mesmo em Stuart Mill, que defende o colonialismo, isso está no Conde de Gobineau, né? No Adam Smith, isso está em quase todos os autores liberais do século XX, do século XIX e do século XVIII. Né? E do século XX também, o Milton Friedman defendia isso, o Mises defendia isso, né? E é aí que nós vamos chegar no porquê que essas questões relativas ao conservadorismo também, elas estão muito vinculadas à elite e à classe média tradicional atuais, né? Porque, assim como no século XIX e no século XX, em que o embranquecimento também garantia espaços mais privilegiados de reprodução do status quo, porque você eliminava uma concorrência gigantesca, que eram os negros, atualmente, esses segmentos vão para o conservadorismo mais explícito, né? Porque o avanço de algumas políticas públicas acaba diminuindo, acaba potencializando o risco delas perderem determinados espaços, tanto da mobilidade econômica, cultural e simbólica, para a reprodução do status quo familiar do grupo de classe. Né? Então, para quem é filho de médico, o sujeito não pode ser professor de história, né? Não pode ser pedagogo, não pode ser nada disso. Ele tem que ser médico para reproduzir o status quo da família. Seria um retrocesso, então, né? É um retrocesso. Né? Então, esse sujeito, a família desse sujeito, pelo menos, será conservadora, por exemplo, em relação à ampliação de vagas nas universidades públicas para segmentos sociais historicamente marginalizados. Porque se você destina 50%, você, em tese, está perdendo 50% de chance de entrar numa universidade pública considerada de renome para você cursar medicina e prosseguir os caminhos trilhados pelo pai e pela mãe. Por isso que esses movimentos conservadores contemporâneos, eles são
eles têm um desenvolvimento histórico inscritos na história brasileira, sobretudo paulista, porque eles saem e se desenvolvem de segmentos sociais que têm interesse na conservação das instituições que reproduzem os espaços de mobilidade econômica, simbólica e cultural, pelos quais eles reproduzem o seu status quo, a reprodução familiar na classe social em que eles já pertencem, sem o risco de levar uma queda, né, de cair, né, e se transformar num professor de história do Estado. Leonardo, eu achei muito interessante toda essa construção que você faz na sua fala, e eu queria resgatar alguns pontos. Eu queria depois aprofundar um pouco mais nessa disputa. É uma disputa ideológica, né? Você tem toda uma construção de um cientificismo com forte base forte base europeia, e você chegou a falar um pouco dessa questão do determinismo, acho que também tem uma raiz lá no Ratzel, né? Que depois vai ser a raiz também da discussão nazista, e no Brasil como um todo, acho que não só, como você deixou bem claro na sua explicação, não só na formação do conservadorismo paulista, mas no Brasil mesmo, há essa busca por um ideal europeu, né? Eu lembro toda a discussão do higienismo social, principalmente na cidade do Rio de Janeiro, em que o projeto do prefeito Pereira Passos era fazer uma nova Paris. E Ribeirão Preto tem essa coisa muito forte também de ser uma cidade europeia no interior paulista, e aí toda essa discussão depois da síndrome do vira-lata. Mas o que eu queria te perguntar, depois eu queria aprofundar um pouco mais nessa discussão ideológica, porque eu acho que a ciência tem um papel importante que a gente deve discutir, mas me parece, né, você está tentando ver se eu consegui entender do que você está nos explicando, é que há discursos de poder que são construídos, e talvez o principal valor dentro desse discurso de poder, da formação desse conservadorismo, é o discurso eugênico, de embranquecimento, né? Uhum. E você tem esses discursos de poder que são construídos a partir de vários mitos. E um desses mitos que compõem esses discursos de poder da formação do que seria o homem brasileiro é aquela coisa tão discutida do homem cordial, lá no Sérgio Buarque, essa ideia do brasileiro como aquele que usa da sua brasilidade para contornar os conflitos, contornar as leis e tudo mais, e vai se construindo uma ideia de eu não vou dizer de um povo pacífico, mas que, de fato, aqueles que detêm o poder de contar a história procuram mascarar ao máximo todo o processo de violência concreta nesse processo de formação nacional. Então, eu gostaria de te perguntar sobre essa violência branca, porque na formação do Estado brasileiro, dessa noção de brasilidade, você começa a sua fala lembrando do jovem nos movimentos de junho que foi atropelado. Então, não sei se todo mundo que vai estar escutando a gente, né, lembra do que se trata, mas você pode até esclarecer um pouco melhor, mas do que eu me lembro, é um jovem que estava participando das manifestações junto com estudantes e foi atropelado aqui na cidade de Ribeirão Preto por... Eu não sei exatamente quem era essa pessoa. Me parece que essa parte da violência na constituição da história brasileira não é tão comentada, precisa ser mais escancarada. Se discute muito o nazismo alemão, mas eu acho que os genocídios brasileiros com as populações indígenas e outras populações são pouco abordados, e o processo de violência mesmo, violência policial, violência política, morte de políticos que são contrários ao sistema, que não são investigados. Como que é esse processo da violência branca na Constituição desse Estado conservador, dessa elite conservadora? No começo do século XX, até 1928, pelo menos, segundo os dados, os negros tiveram crescimento vegetativo negativo, que girou entre 1,98% a quase 5% ao ano, né? Ou seja, morriam mais negros do que nasciam no estado de São Paulo. E o Alfredo Elis Júnior, por exemplo, foi um deputado federal, era um intelectual da época, ele foi um dos grandes construtores do bandeirantismo, junto com o Afonso Taunay, foi aluno do Afonso Taunay, e foi o primeiro grande
autor a se debruçar, a criar, né, esse mito do bandeirantismo com uma coleção, quando ele era diretor do Museu Paulista, eles, de uma certa forma, viam isso como algo positivo, né? Porque eles acreditavam que isso aceleraria o, o melhoramento eugênico do paulista, né? Porque estavam chegando aqui muitos imigrantes e, ao mesmo tempo, os negros estavam morrendo, ou como o Alfredo diz, eles estavam definhando, né? Então, nós temos vários movimentos repressores, conservadores, do Estado, e lembrar que o Estado não é uma pessoa, né? O Estado é um conjunto de instrumentos, né? E que, portanto, são dirigidos por alguém, né? Ele não tem vida própria, ele até tem autonomia, mas ele não tem vida própria, né? Alguém precisa, é igual ao computador, Uhum. alguém precisa ir lá dar direção para o instrumento. Quando da abolição, a primeira coisa que a classe dominante fez foi aprovar o Código Criminal de 1890. E o Código Criminal de 1890 é um Código Criminal que, no seu artigo 399, punia com prisão os chamados vadios e capoeiros. Perceba que nos Estados Unidos também nunca existiu uma legislação que falasse assim, os negros serão presos. Tá? Não foi assim. Quando a gente fala em segregação cristã, não é assim, o pessoal nunca leu, né? A 13ª emenda dos Estados Unidos dizia o seguinte: está abolida a escravidão desde que o sujeito não seja condenado, né? Com exceção de condenação judicial, né? Não à toa que os negros, né, principalmente filmes antigos, são representados com uma corrente, né, trabalhando na estrada, né? Porque, de fato, a legislação entendia por correlação como um estado de escravidão. E aqui no Brasil, se vai construir as colônias agrícolas para prender vadios e capoeiras, né? Então, bastava você lutar capoeira ou você não ter um emprego, o que era impossível para o negro naquele momento, porque todos os empregos eram direcionados para os brasileiros brancos e os imigrantes, né? Então, ele era necessariamente preso e, de certa forma, reescravizado. E nesse Código Criminal também vai se diminuir a idade penal, que de 1800, o Código Criminal de 1830 era de 14 anos, no Código Criminal de 1890 vai diminuir para 9 anos, né? E aí se vai construir o tal do Código do Menor, né? Que é onde, por exemplo, é o que resultou, por exemplo, naquela tese no documentário do Menino 23. O que a família Miranda fez foi tudo legal, tá? Não tem nada de legal ali. Realmente eles podiam no orfanato pegar crianças. Era muito difícil, segundo os dados, os negros estudarem, porque a diretora da escola era diretora na prática, tá? Não era diretora. Eram só professoras, mas o cargo era diretor. Existe uma questão de gênero. Os diretores, eles podiam discricionariamente recusar, né? Então, os negros só estudavam numa escola, sobretudo depois da fase de alfabetização, se houvesse algum apadrinhamento, né? Então, você tem ali a constituição de um aparato opressor, com o controle da mobilidade econômica. Brancos empregavam brancos, imigrantes empregavam imigrantes, imigrantes poderiam empregar brancos brasileiros e brancos brasileiros poderiam empregar imigrantes, né? O principal exemplo é a indústria Matarazzo, que só foi empregar negros, por exemplo, em Ribeirão Preto, no começo de 1970, né? O primeiro negro, né, se eu não me engano, acho que é da Capibia, desculpa se eu não estou, se eu não sei acho que não sei, não é esse exatamente o nome, que era uma indústria famosa aqui de Ribeirão Preto. Ela, o primeiro negro a ser empregado nessa indústria foi em 1979, né, segundo os dados mais recentes. Então, você tinha ali uma proibição de acesso ao trabalho, ao capital, e, por outro lado, a construção de um aparato repressor que o prendia. Nesse momento,
As cidades, elas serão, as pessoas chamam, que acho que é um termo péssimo, elas serão embelezadas, né? Então, elas vão passar por essa reconfiguração para se reproduzir, literalmente, uma Petit Paris, né? Uma pequena Paris, sobretudo no estado de São Paulo, tá? Isso aconteceu no Rio de Janeiro também, no Bota Abaixo, né? Do Pereira Passos. Ali na região do centro, onde hoje é a Praça Mauá, enfim, onde fica a Rua do Ouvidor, né? A famosa Rua do Ouvidor do Machado de Assis, até o Morro da Providência, mais ou menos. Porque ali era a região do Porto, né? E nesse momento, aquelas pessoas, elas são direcionadas para a Zona Norte, né? Ali se vai construir a Zona Norte, né? Engenho de Dentro, região hoje do Maracanã, né? Coelho Neto, Vicente Carvalho, Pavuna, né? Vai se desenvolver essa região, né? Em função da expulsão de negros da região central, e também passará por uma intervenção francesa, né? Da arquitetônica, da arquitetura francesa, e aí se vai construir essas cidades atuais, né? Essas cidades partidas, né? E que literalmente quem mora, e é isso mesmo, quem mora nos Jardins, em São Paulo, quem mora na Berrini, quem mora em Moema, são brancos, é perceptível isso. Há uma relação direta do ponto de vista racial. Realmente a sociedade brasileira é pluriracial, mas onde mora a classe dominante, é possível estabelecer uma relação direta com a raça, sim, né? Mesma coisa, o Leblon. Minha família vem do Leblon. Minha família morava no Morro da Catacumba, que hoje é um parque. Em 1979, esse morro as pessoas foram expulsas do morro e foram para a Zona Norte para que virasse um parque, né? Ao lado também tinha uma favela abaixo, chamada Favela do Pinto, que também era uma favela do Leblon, que elas foram expulsas para que se transformassem em ruas. Por isso que Leblon é um dos bairros mais ricos, né? O metro quadrado mais rico do Rio de Janeiro, porque proporcionalmente é o bairro da Zona Sul que tem menos comunidades e, portanto, menos negros, né? Assim, comparado com Copacabana, Ipanema e Leme, né? O Leblon ele tem menos comunidades, né? Por habitante, como 5 metros quadrados. Então, é dessa forma que vai se estruturar, né? Os negros, eles serão, não é que eles, esse eu gostaria de pontuar, não é que eles são apenas abandonados, e não é que a escravidão é o fator explicativo para toda a desigualdade. Eu acho isso simplista e, ao mesmo tempo, é uma fuga, porque isso acaba desresponsabilizando a classe dominante que foi responsável por isso, né? Existiram políticas segregacionistas ao longo do século XX, que só seriam substituídas a partir da década de 70 e 80, quando se instituiu a guerra às drogas, né? Com a perspectiva de ocupação do território à luz de parâmetros militares. Então, é esse o ponto. De 1888, 89, até 1970 e 80, existiam políticas segregacionistas, sim. Não existiam clubes de brancos? Existiam clubes de brancos. O Germânia, que era um clube alemão, hoje é Pinheiros, era um clube específico para alemães. Palestra Itália, a Recreativa de Ribeirão Preto, também para brasileiros brancos, eram clubes étnicos, né? Desse ponto de vista. Podia entrar nesse, o negro poderia estudar normalmente? Não. Um africano poderia entrar no Brasil? Não, né? Existiam prisões específicas para vadios e capoeiras? Sim. O candomblé era proibido? Sim. Cartomancia, Código Criminal de 1890, artigo 127, se não me engano, né? Existiam delegacias especializadas nisso? Sim, a delegacia de costumes. Todo estado tinha delegacia de costumes, né? No Rio de Janeiro, a delegacia de costumes, misticismo e entorpecentes. Olha a relação do candomblé com o tal da guerra às drogas, isso já na década de 30.
né? Então, existiram políticas segregacionistas, sim, e, de certa forma, que eu falo sempre, todas as pessoas da classe média e que nasceram na classe média tradicional são pessoas que, de certa forma, estão na classe média porque, na origem da formação da classe média no Brasil, os avós, principalmente, os bisavós, não tiveram concorrência. Sim, é muito, ao mesmo tempo, muito interessante e muito chocante, porque a gente vai percebendo como que a nossa sociedade está absolutamente forjada por essa maneira de se pensar, né? Maneira de se estruturar, desde a geografia da cidade, até todo um ideário. Então, são questões concretas e Quer um exemplo abstratas, né? simples de uma coisa que foi descoberta recentemente? Em Sertãozinho, em Pontal, perdão, eu até fui semana passada no Museu da Cana, há um museu que lá é a primeira indústria sucroalcooleira, não a primeira do Brasil, mas é a segunda do Brasil, indústria sucroalcooleira, e ela foi responsável pelo desenvolvimento da indústria sucroalcooleira de Sertãozinho, né? Então, como é que funcionava a indústria? Era do Francisco Schmidt, né? A indústria de produção de açúcar, e os imigrantes, eles faziam um trabalho tipicamente industrial, eles podiam entrar na indústria. E os negros faziam o trabalho do corte, né? E aí eles ficavam embaixo da esteira, porque, eventualmente, a moenda poderia entupir com a cana. E aí se jogava água quente, mas mesmo assim tinha que ir lá no braço tirar. E como ele se queimava, ou perdia o braço, né? Esse processo foi apelidado de espela-porco, que é o mesmo nome até hoje. Você entra numa indústria, ainda é chamado de espela-porco. Os imigrantes, família Biagi, trabalhou lá, né? Que tinham acesso à indústria e à produção de peças, eles começaram a fundar suas próprias oficinas na cidade de Sertãozinho. E os negros, em função da questão dos custos, né? Nesse momento já havia uma migração nordestina também, eles vão morar num povoado sertãozinho chamado Pontal, e depois vai se separar e vai virar um município. Então, se você olha, inclusive, a questão de renda per capita, formação racial, com dados do IBGE, você vai ver uma desigualdade absurda, por exemplo, entre a cidade de Pontal Barrinha, cidade de Pontal Barrinha, com a cidade de Sertãozinho, que é uma cidade que acabou virando uma cidade industrial. Capital industrial, ele proporciona mais renda mesmo, né? E as cidades de Sertãozinho e Pontal viraram cidades que nós chamamos de cidades dormitórios, né? Porque são processos de desenvolvimento de ocupação do solo aqui da nossa região, distintos e demarcados do ponto de vista da desigualdade e de uma segmentação da classe trabalhadora, que promoveu o desenvolvimento de uma cidade e promoveu o subdesenvolvimento numa outra cidade, ou pegar aqui uma relação de um livro que eu gosto muito, né, como a Europa subdesenvolveu a África, né, podemos dizer como que o Sertãozinho se subdesenvolveu Pontal, né, nesse sentido, né, porque é uma cidade que ali vai concentrar, centralizar o capital industrial e vai utilizar a mão de obra de outras cidades, né, aquela mão de obra não qualificada e com mais riscos à saúde e à vida. É interessante porque na nossa região existe uma falácia de que a escravidão não aconteceu no processo do desenvolvimento, né, da nossa região, por conta da proximidade do desenvolvimento do ciclo cafeeiro com a abolição. Mas, na verdade, a gente sabe que quem produziu o início dessas grandes fazendas foi o trabalho escravizado, né? E como Imigrante, de você fato, só chega em 1886, 87, né? e como você diz, é simplista e reducionista tratar o problema racial brasileiro como um resquício da escravidão ou como mazelas produzidas pelos séculos de escravidão. Na verdade, existe um novo paradigma racial brasileiro pós-abolição,
absolutamente determinado a exterminar a população negra de diversos modos, seja com a constituição geográfica das cidades, ou aparatos policiais, jurídicos, políticos, ideário cultural, acadêmico, científico. Então, existe uma produção sistemática de extermínio. E não é à toa que o símbolo paulista é o Borba-Gato, entre outros, mas que possui uma arma, né? Como diz o professor Vladimir Safatli, a escultura não é uma homenagem ao sujeito, à pessoa, mas sim à arma, né? Então, aí dentro disso, né, o Felipe trouxe a questão da violência branca, é uma coisa que a gente está discutindo muito, nós estamos estudando psicologia e percebemos esse conflito, né, entre a ideia da universalidade, e existe muito essa crítica hoje à política, às políticas, os movimentos sociais ditos identitários. E o que você considera que seria o identitarismo branco? Existe um sequestro ao meu ver, existe um sequestro desse conceito do universal, né, desde a própria Declaração dos Direitos Humanos, Declaração dos Direitos do Homem, um sequestro dessa posição de universal, aquele que representa o todo, e o identitário sempre o específico, o exótico, o folclórico, né, a cultura popular e diversas formas de se remeter a esse específico identitário. E seria então, existiria então esse identitarismo branco? Como que ele se qualifica para você? Para responder essa pergunta, eu vou recuperar o que o Felipe falou sobre o homem cordial, para mostrar como que se deu a construção, ao meu ver, do homem cordial na cabeça do Sérgio Buarque de Holanda. O Sérgio Buarque de Holanda era um homem muito respeitado, por exemplo, pelo bandeirismo, né? O Cassiano Ricardo, o Júlio de Mesquita Filho, né? Porque ele dá uma resposta coerente com os postulados liberais do século XIX. Porque a identidade, o identitarismo branco está ligado ao que se costuma chamar de branquitude, ou uma visão eurocêntrica da coisa, né? Mas o que é isso? Como o acúmulo de poder se deu no continente europeu, em função do tráfico de escravizados também, de um conjunto de outros fatores, o tráfico de escravizados é um dos elementos da acumulação primitiva do capitalismo inglês, né? A filosofia, como tal qual nós conhecemos, ela foi construída sob a perspectiva do processo de dominação. Então, se você pegar, por exemplo, Hegel, ele vai dizer que existe um movimento histórico, né, do espírito absoluto, um movimento histórico de desenvolvimento. Por exemplo, ele coloca o romantismo alemão acima da cultura egípcia, né, porque haveria uma linha de desenvolvimento, né, e essa linha de desenvolvimento, ela resultava necessariamente na visão dos interesses dos capitais e, portanto, da burguesia, da nascente burguesia, aristocracia ainda. Fala aristocracia europeia porque ela existe ainda, tá? Tem monarquia, né? Que esse papo de revolução, a questão do conservadorismo e do liberalismo é tão forte que a maioria dos países europeus não se desfizeram das suas monarquias, né? Na verdade, da Alemanha até Portugal, a maioria não se desfez. Resolveu, né? Você tem lá a Dinamarca, tem a Suécia, tem a Inglaterra, tem a Espanha, né? Então, a construção dessa visão, dessa filosofia, é a construção da visão dos capitais europeus e, portanto, do homem médio da burguesia europeia sobre o planeta. Por que sobre o planeta? Porque era era no momento que se dava as exportações de capitais. Então, você precisava de uma visão de mundo que justificasse, não só justificasse, não é que é só justificar, pessoal, eu não gosto de tentar justificar, porque parece que é criar uma desculpa, não é isso. Você cria uma explicação para tudo, uma explicação para o que está acontecendo, e por que está acontecendo, e por que deve acontecer, né? Por que de fato os europeus deveriam ir para a África no século XIX
para civilizar os africanos após o tráfico de escravizados que eles mesmos impuseram ao continente. Por que eles deveriam ir para a Ásia? Por que eles deveriam ir para a América Latina? Né? Por que os norte-americanos tinham, na visão dos norte-americanos, precedência natural sobre a América Latina? Né? E é esse o ponto. Né? Eu falei aqui do Tocqueville, em que ele, na Democracia da América, no livro 1, defende que os anglo-saxões peregrinos são escolhidos porque eles já vinham da Inglaterra, que teria acontecido a Revolução Gloriosa, né? E, portanto, eles já tinham alguns elementos da democracia em sua subjetividade, e que eles também foram por um território mais sisudo, menos alegre, diferente do território dos portugueses e dos espanhóis que colonizaram a América do Sul e a América Central. E, portanto, olha a conclusão do Tocqueville, os norte-americanos teriam mais racionalidade do que sentimento, né? Comparado com os latino-americanos, com a elite latino-americana. Não existia na época, não assim que se falava, mas só para facilitar. E que, portanto, um dia, os norte-americanos deveriam ajudar as elites latino-americanas de se desenvolverem por meio da racionalidade e da democracia. A questão do Sérgio Buarque, por exemplo, a central, não é nem a questão do homem cordial, é a questão do quem veio para o Brasil. Para o Sérgio Buarque, quem veio para o Brasil foi o aventureiro. Foi aquele que não tinha perspectiva de criar raízes ao Brasil. Né? Foi aquele que não tinha projeto. Né? Vou pegar aqui um termo do Gessé de Souza, né? Que eu também tenho algumas reservas. Né? Quando fala da questão do projeto. Porque eu acho que a origem da discussão sobre o projeto nacional da elite está aí. Né? Então, a questão central é que as teorias sobre a explicação do brasileiro são teorias europeias, são teorias produzidas num processo de colonização. Então, a burguesia brasileira, ela tem uma visão sobre o povo brasileiro, o não branco, à luz de uma teoria neocolonialista. E ela criou uma política de embranquecimento objetivando civilizar o seu povo, o povo brasileiro. Então, quando a gente fala dessa visão da identidade branca, a identidade branca é aquilo que foi classificado e tratado como a cultura universal, pegando aqui a acepção do Bourdieu, né, sobre cultura. E o resto é o folclore, é a não cultura, ou a subcultura. É aquilo que deve ser classificado pela universalidade. Qual é a universalidade? A universalidade é, como o próprio Kant, o Hegel se autodeclaram, a filosofia da humanidade. São eles. Né? São eles. Então, isso se transforma num par antitético. A universalidade, que na verdade é uma particularidade histórica, né? Mas ela é transformada em universalidade, ela passa a avaliar e a julgar todas as outras produções culturais, todas as outras formas de sociabilidade. Né? Então, ela não precisa se identificar. Por isso que essa é uma discussão complexa. Porque quem vai fazer a crítica do identitarismo negro, por exemplo, ou chamando de identitarismo, é aquele que, na prática, é um conservador, porque ele não admite que o negro tem uma identidade. Porque a classe trabalhadora é diversa. Ela não é igual. Então, se ele fica constrangido, se ele fica incomodado com sertanejos, né, sertanejos reais, não bandeirantes, o roceiro, né?
Se ele fica incomodado com negros, se ele fica incomodado com candomblé, se ele fica incomodado com quilombolas, né? Normalmente, esse é um pessoal que tem aversão ao Quilombo dos Palmares, e não é coincidência, né? Porque o Quilombo dos Palmares, tá na visão do Bandeirante, é aquele que criou um reino distinto da formação natural do brasileiro médio, né? Aquele que se confrontou, inclusive, ao Bandeirante, que era o verdadeiro legatário, né, da formação tipicamente nacional. Pois não, Vinícius? Não, simula muito aquela dialética ali do Forte Apache, né? Do índio, Sim, daquela expansão para o oeste, né? sim, Acho sim. interessante sua coincidência, né? Não, mas não é coincidência, é a mesmíssima coisa. Assim, Uhum. é tudo tem uma origem. E porque como a branquitude, ela tem a capacidade de fazer com que o indivíduo se declare universal. Um agrupamento social se declara universal. E, portanto, dá legitimidade, a violência passa a ser legítima para esse grupo. Né? Não o que aconteceu na África, o que aconteceu com o nazismo, porque o nazismo é uma questão muito interessante. O, o Hitler, quando ele escreveu o Mein Kampf, e as pessoas falam do Mein Kampf, mas é muito interessante ler o Mein Kampf, né? Porque é uma obra em que você vê que ele mistura anticomunismo, judaísmo e islamismo, né? O que o Hitler vai começar a se preocupar na década de 30, quando ele sai da prisão? Bom, como é que se constrói uma legislação racial? E o Hitler vai mandar pessoal para, para dois países, né? Ele manda para o Brasil uma escola em 1936, né, dois médicos, para estudar a adaptação do germânico em climas tropicais, né? Ele manda para o Espírito Santo porque ele considerava que os alemães do Sul já eram miscigenados, né? Que eles não seriam mais verdadeiramente alemães, porque já estavam muito tempo no Brasil. E como a migração alemã no Espírito Santo foi recente, era recente até então, ele mandou essa escola para estudar a adaptação esses dois pesquisadores para estudar a adaptação da germanidade em clima tropical, porque havia interesse de colonização de territórios na África, né? Se o sujeito continuaria germânico, etc. E manda uma outra escola, essa sim com uma outra escola, envia juristas para os Estados Unidos. E a missão desses juristas é estudar como que se constrói uma legislação racial. E o Hitler, ele fica maravilhado, né? Isso em discursos, né? Ele fica maravilhado com a forma como os Estados norte-americanos mataram indígenas sem escrever, né? E a forma como eles subjugaram os negros sem escrever, porque as legislações estaduais segregacionistas, elas não são na década de 60, 70 e 80 do século XIX, elas surgem depois, após uma decisão do Superior Tribunal Federal de lá, né, de que eles poderiam criar uma legislação específica. Então, o Hitler vai se espelhar na legislação norte-americana, na lei imigratória norte-americana. E aí vai fazer um congresso, em 1936, chamado, que é um Congresso Jurídico de Nuremberg. Então, perceba, é uma construção que não é uma construção só do nazismo. Não há como entender o nazismo sem entender a missão alemã na Namíbia. Ali foi onde os alemães criaram uma máquina em que perceberam que poderia matar pessoas à luz de parâmetros industriais. Eles foram lá e envenenaram os poços. Não precisava atirar em todo mundo. Não precisava passar faca. Né? Tinha jeito mais barato, né? Mais racional. Ali se cria, segundo alguns historiadores alemães, a racionalidade industrial da indústria de guerra alemã, né?
não foram com os judeus. Então, o Hitler em Mein Kampf, aí que está a questão. Ele vai, bom, porque para a gente dominar quem está fora da Alemanha, para a gente discriminar, considerar não alemão quem está fora da Alemanha, é fácil. Ele está fora da Alemanha, mas quando está dentro da Alemanha, né? E é por isso que ele tem interesse nos Estados Unidos, porque lá existia experiência não só com os nativos, mas com os negros, né? Então, o Estado alemão vai sistematizar essa experiência norte-americana e vai construir o seu arcabouço jurídico. Não é que o Hitler não era louco, muito pelo contrário, ele era racional, extremamente racional, e ele pegou experiências de outros países. Ele não criou tudo sozinho. O Estado alemão não criou tudo sozinho. Então, na prática, a branquitude, a visão civilizatória, né, é que levou, por exemplo, ao extermínio de 6 milhões de judeus. Porque no Mein Kampf, o judeu não é branco. É isso que é importante lembrar. O judeu não é branco na Alemanha. Tá? Eslavo não é branco. Não é alemão. Não é ariano, não é germânico. No Brasil, o judeu é branco. Tá? No Brasil, o judeu é branco. E foram, inclusive, que permitiram a imigração judaica, né, o Itamaraty, o Estado brasileiro, porque os via como brancos, passou a vê-los como brancos, principalmente depois da saída do Vargas, tá? Da década de 40. Até lá, não. Os judeus eles eram considerados não brancos também no Brasil. Mas na Alemanha, judeu não é branco. Até hoje, não é branco. Então, eles deveriam ser eliminados do Estado alemão. Onde que eles vão pegar a experiência? A experiência norte-americana. Então, isso é a visão civilizatória que vai passar a ser universal e julgar tudo e todos. E aquele que diz, por exemplo, nós estamos discutindo aqui, olha, o Bandeirantes, na verdade, é uma construção supremacista da elite paulista. Isso é identitarismo negro. Não, mas e o Bandeirantes? Não é? Não, é uma construção natural do povo paulista. Né? É universal. É aquilo que está dado. Não tem discussão. Mas, fundamentalmente, não é uma cultura universal. É uma cultura específica, é uma produção política e história específica, demarcada historicamente, com data de nascimento. Isso é o identitarismo branco. É interessante ver todas essas relações, né? E eu vejo muito essa questão das analogias com as violências. Então, se estuda muito o nazismo alemão, mas não se lê, por exemplo, Davi Kopenawa, que vai trazer a questão de como um vírus instalado, como toda uma política de uma espécie de câmaras de gases mesmo que foram construídas aqui para o extermínio indígena. Se sabe da Ku Klux Klan americana, mas não se sabe de como existia isso. Primeira câmara de gás do planeta, tal qual foi usada na Alemanha, foi feita em Nevada em 1934. Então. Foi uma exportação de uma empresa norte-americana para o Estado alemão, com transferência de tecnologia. E há essas analogias com a cultura brasileira, né? Eu estava lendo o seu artigo que você fala dessa inspiração do movimento da Ku Klux Klan. Aqui também, práticas bem similares, né? De enforcamento, enfim, toda uma série de questões. Mas a gente, nesse bloco, a gente vai tentar se focar um pouco mais nessa temática da escuta. Eu acho que há uma relação muito forte dentro da sua fala até você trouxe o Kant e o Hegel, que vão trazer, principalmente o Hegel, essa filosofia do idealismo, né, do idealismo alemão, como essa ideia de criar um projeto que vai guiar os homens à ação. Então, qual é a base ideológica que vai levar os homens à ação? E aí tem uma importância muito grande da educação, né? Eu acho que esse processo ele vai culminar também no que você trouxe na sua pesquisa do processo de privatização da educação, porque antes o que era religião, depois esse papel vai ser ocupado pela ciência, depois o próprio Milton Santos, né, geógrafo negro brasileiro, vai falar como que dentro desse campo ideológico entra também a noção de consumo,
Mas o que eu queria te perguntar é o que vem à sua cabeça, qual é a relação que você faz quando você escuta falar em ciência, né? E o conservadorismo brasileiro. Qual que é a relação que existe? Qual que é a contribuição? Ou qual a crítica? O que que vem à sua cabeça quando você escuta essas duas palavras, digamos assim, numa mesma frase, né? Na verdade, assim, quando eu tento relacionar as duas palavras, eu sempre, a primeira coisa que me vem à cabeça é que a ciência é algo completamente desconexo ao conservadorismo, porque o conservadorismo ele é necessariamente negacionista. Porque da mesma forma que você tem o negacionismo para aspectos mais elementares, como o formato do planeta, a utilização de um medicamento como antiviral, né, para a Covid-19, você também tem um conjunto de teorias que desconsideram toda a produção sociológica, econômica, educacional. Por exemplo, é mais do que consenso na área da educação de que a educação por si ela não modifica as relações sociais, né? Mas se você pegar todos os projetos de fundações de direito privado, de banqueiros, bilionários, etc., está lá como a educação como instrumento de transformação, né? Então, o que me vem à cabeça é sempre o caráter negacionista do conservadorismo. E ciência e conservadorismo não se combinam, né? E quando eu digo conservadorismo, eu quero dizer liberal conservadorismo, né? Então, se tem uma pesquisa provando que cotas funciona, essa pesquisa ela passa a ser desconsiderada, desmerecida, tal qual fosse um cientista que comprovasse que a Terra não é plana, né? Porque aí vira uma questão de opinião. Não, eu tenho a minha opinião de como a sociedade, a universidade deve funcionar, e o pesquisador, o cientista, tem a opinião dele como que a universidade e as cotas são efetivas ou não para os negros, etc., os indígenas, a sociedade, etc. Mas, ô, Leonardo, só um comentário rapidinho, ô Vini, antes de você dar sequência. Eu penso também numa espécie de não uma espécie, mas de um fato, um jogo de poder dentro desse campo acadêmico, em que essas teorias mais críticas, elas são realmente, muitas vezes, nem levantadas nos programas, nos conteúdos programáticos, elas são excluídas, são vistas como âmbito da polêmica, ou é uma política que não deve entrar, como se política fosse algo cancerígeno, que se a gente entrasse em contato, a gente morreria. E aí me parece que, desde aquele discurso, quando você fala do neocolonialismo, do fardo do homem branco, de uma missão que, na verdade, é a justificativa de todo esse sistema de exploração, desigualdade material, hoje em dia, esse discurso dentro da ciência, ele vai se transformando para também justificar toda essa parte negacionista que você está dizendo. Então, você tem hoje muito essa ideia do coaching para aumentar a produtividade, o mito da meritocracia muito forte dentro de vários segmentos que se dizem científicos, né? Então, há uma disputa muito grande dentro dessa área da ciência também para esvaziar esse aspecto científico que seria crítico. E aí, dessa forma, a elite utilizando dessa ciência também como uma forma de manter essas estruturas de poder, né, de manter essas torres de marfim que não é possível acessar para a maior parte da população. Não sei se é uma Não, leitura sim. equivocada minha, o que você pensa? Não, a universidade, por exemplo, pública, está embebida no tal do empreendedorismo acadêmico, né? A minha pesquisa do doutorado lá, que eu comecei a realizar com uma pesquisa paralela sobre liberal conservadorismo, basicamente, por que eu falei que tinha uma relação até, né? Porque você entrevistava os professores, bom, mas a universidade pública não tem como viver com... Aliás, a universidade pública norte-americana não vive de iniciativa privada, tá? Boa parte do recurso da universidade norte-americana é público, tá?
Harvard, 80% do recurso é público. Outro mito que querem empurrar para a Outro gente mito, goela abaixo, né? Yale, né? A única universidade privada decente dos Estados Unidos é o MIT. O resto, todas as outras são públicas, né? Isso é um grande mito, né? E os dados de inovação são terríveis, mas o que o professor faz, né? Porque participou de curso, é cientista. Ele foi convencido, ele acha que vai ficar rico. E aí é uma reconfiguração geral, né? Muito parecido com a teologia da prosperidade. A teologia da prosperidade é aquela teologia que mais vai se adequar ao neoliberalismo. Ela não surgiu com o neoliberalismo, surgiu muito antes. Mas é ela que vai mais se adequar à conjuntura neoliberal, comparado com as outras teologias, né? O Brasil ele teve 3 teologias assim, grandes teologias, né, digamos assim, que é a teologia da Rosa Mística, né, do Padre Antônio Vieira, a teologia da encíclica Mater, né, no começo do século XX, muito utilizado pela elite paulista, né, e agora a teologia da prosperidade, né. Aí alguns entrões ali, né, a teologia da libertação, teologia da missão integral no mundo evangélico, né? Mas a teologia da prosperidade é uma teologia de empreendedorismo, que estuda poder da mente, que tem coaching, né? E aí você entra na universidade pública, você encontra também esses elementos. Então, são elementos da sociabilidade neoliberal que acabam, inclusive, sendo contraproducentes à própria produção científica. Então, aquilo que se propõe a ser uma produção científica baseada em dados, aquela coisa mais formal, inclusive hoje chamado de ortodoxo, uma coisa é inimaginável isso, né? Lógico que a pessoa tem que ser ortodoxa, né? É mais ou menos como na economia, né? Se algum economista fala que tem que ter mais investimentos públicos, ele é chamado de louco, né? Não existe não é questão de existir a divergência, não existe o dado, tá? Você pega até escrevi recentemente agora no Facebook um texto sobre as reformas trabalhistas. O Brasil passou por 4 ou 5 reformas trabalhistas em 2017, né? Reforma trabalhista do Cunha, a MP da Liberdade Econômica, a MP verde amarela, né, que só durou 4 meses, as MP, tudo por medida provisória, MP 927 e 936 em 2020, que reduziu o salário e suspendiu o contrato de trabalho, né, na pandemia, e agora a MP também, 1045, que é aquela dos jovens que vão receber R$ 550, sem FGTS, sem nada, né? E aí, na MP da Liberdade Econômica, desculpa, na reforma trabalhista, o Henrique Meirelles prometia 6 milhões de empregos. De onde ele tirou esse número? Ninguém sabe. Prometia 6 milhões de empregos. Um dos secretários do Ministério do Guedes, acho que é secretário da desburocratização, uma coisa assim, que é o que foi responsável pela MP da Liberdade Econômica, prometia 3,7 milhões de empregos. Já são 10 milhões. Né? Um deputado, né, do PSDB, na MP da carteira verde e amarela, prometia milhões de empregos. E nós estamos com 14 milhões de desempregados. Hoje a Folha fez um editorial falando que a MP 1045 vai criar emprego. Parece que esse obscurantismo fica bem explicitado aí na sua fala. Né? Mas não criou. Mas teve a pandemia. Não, a reforma trabalhista foi em 2017. Até 2019, final de 2019, a taxa de desemprego era a pior desde 2012. Não, o dado é claro, não tem discussão. Não tem discussão, o dado é objetivo, né? Mas, assim, é um negacionismo que eu fico impressionado, porque a pessoa nega o dado, né? Esses think tanks, né? A mídia, lógico, o Frias, ele é dono do PagSeguro, ele vive de mercado financeiro, né?
Ele não vive da Folha de São A Paulo. elite brasileira hoje, né? Vive de mercado financeiro. O que me surpreende são pessoas que não vivem do mercado financeiro ou vivem de uma maneira completamente secundária, né? Uhum. Não é um grande investidor, acreditarem de fato de que não é acreditarem, fazerem pesquisa científica e deslegitimarem os dados, né? Assim, é uma desconsideração sobre os dados. E são dados simples, são dados tão tapa na cara, né? Tão soco no estômago, isso não tem como negar. E aí, como não tem como negar, você não consegue publicar. Você não consegue espaço decente de publicação. Por exemplo, se eu fizer um artigo e mandar para a Folha, não vai ser publicado, né? No caderno de opiniões. Não, não vai, né? Então, assim, eu não consigo, o liberal conservadorismo, o liberal de hoje, que é conservador, porque ele quer conservar as relações de produção, a institucionalidade, para ganhar mais, para continuar ganhando, ganhar mais, né? Ele é favorável às reformas econômicas que empobrecem a população. Esse sujeito é essencialmente negacionista. Léo, você fez um panorama aí histórico e agora já trouxe mais elementos atuais aí para a gente pensar criticamente o conservadorismo brasileiro e também todo o protagonismo da elite do nosso estado, né? Estado de São Paulo. Então, muito legal. Agora eu queria puxar a conversa, como a gente está terminando o nosso bate-papo aqui, a nossa entrevista, para um pouco mais da subjetividade, como o Felipe colocou, assim, falar da escuta. Você, no começo da sua exposição aí, você falou sobre militância e subjetividade, como que isso te trouxe para esse campo crítico. E eu vou chamar aqui de escuta crítica, né? Entendendo a escuta como uma percepção ampliada, né, da sociedade. Desde do seu processo de amadurecimento, sua infância, com certeza você tem uma memória sobre aquilo que você escutou na sociedade, no seu ambiente. E aí a minha pergunta é assim, como que essa militância, como que o seu ingresso numa militância, não sei como que você vai definir essa militância, uma militância de esquerda, uma militância comunista, socialista, democrática, mas como que esse seu engajamento te proporciona uma escuta crítica e como que isso compõe a sua subjetividade para viver nessa sociedade, assim, aí já é mais para essa sua experiência enquanto homem negro na sociedade, um professor, um pai, como que isso te localiza aqui, nesse mundo que a gente vive hoje? Eu fui criado numa família de classe média, né? Eu não pertencia em si à classe média, mas é uma família de classe média. E, portanto, só para explicar, né? Então, minha mãe veio para o Rio de Janeiro, separou do meu pai, foi morar com a irmã, e aí eu vivi com a minha mãe, minha tia, minhas primas, etc. Mas existia uma diferença muito grande, assim, minhas primas estavam em escola particular, ou pública, eu andava de ônibus, né? Não, então, tinha uma diferença muito grande, né? Em relação à apropriação de bens materiais, digamos assim, né? E isso, de certa forma, foi me fazendo ter uma visão, não pela família em si, mas pelo entorno, né? Porque minha mãe costurava, então acabei tendo acesso, né, a esse grupo de classe média, alta, de Ribeirão Preto, acesso assim, eu via, né? Não conversava. Então, mas eu escutava também. Então, eu escutava também a maneira como se portava, como pensava sobre o outro, como pensava sobre trabalhadores, empregados, etc., né? E, obviamente, que a escola pública me ajudou muito também a colocar essa diferença, né, a me colocar numa posição
Mas interessante que a escola pública tem muito mais contradições do que a escola particular, né? E as contradições são formativas também. Então, se uma escola não tem muita contradição, a meu ver, ela não é uma escola boa. Também. A escola tem que ter... não é só o conteúdo, né? Você tem que se deparar com paradoxos e contradições, senão você não se forma. Bom, e isso, de certa forma, criou uma... É lógico que assim, é uma determinação objetiva, né? Essa dialética, né? Isso determina objetivamente como eu vou ver as coisas, né? Mas também essa subjetividade formada, ela vai também tentar organizar a objetividade, por sua vez, né? E aí vai tentar interferir naquilo que é determinado pela objetividade, obviamente, como diz o Marx, né, com limitações, mas tenta intervir. Eu acho que essa sensibilidade, né, ela é muito importante para a pesquisa em si. Então, tem muita coisa que eu escuto e eu consigo objetuar, né, objetificar, busco uma determinada explicação já estabelecida, um modelo, eu consigo perceber, né, algumas coisas que acabam virando também, acabam indo para a pesquisa, né? Então, por exemplo, eu vejo muito sobre nomes das pessoas, né? Então, eu vejo, por exemplo, eu vi recentemente, eu tenho contato, né, recentemente com uma pessoa que tem o sobrenome de uma família muito importante na época do fascismo italiano, né? Então eu consigo, bom, mas como é que chegou aqui depois da guerra, né? Ah, não, teve um decreto do Vargas, em 46, um mês depois, que só poderia entrar no Brasil quem tivesse ascendência europeia, né? Mesmo tendo lutado contra os italianos, né? Contra os fascistas. Ou uma amiga também, olha, a minha família, a minha tia, certa vez cometeu um crime, foi julgado, ela matou uma ex-escravizada, tirou o filho do ventre, né, porque acreditava que era filho do marido, depois viu que não era, né, etc. Aí eu vou buscar referências, etc. Que isso vai me criando uma postura crítica em que, quando eu escuto alguma coisa, eu não escuto do âmbito da curiosidade, mas eu escuto no âmbito da tentativa de tornar um objeto de análise. E vou atrás da história, normalmente encontro, né? Como, por exemplo, essa questão, não fui eu, foi um historiador muito, muito competente, Calmon, da UFSCar, sobre o agrupamento de grupos, né, de espancamento de negros na cidade de São Carlos, no começo do século, até 1915, pelo menos que a pessoa dele termina aí, e espelhava na pouco tempo, porque o jornal do município, quando tinha espancamento nos Estados Unidos, também noticiava esse espancamento de negros em São Carlos, e em determinado momento isso passou a ser reproduzido também no município de São Carlos, né? E sei também que isso tem toda uma particularidade, né? Por exemplo, é óbvio que as pessoas que fizeram isso, por exemplo, em São Carlos, têm descendentes vivos, né? Como da minha amiga, por exemplo, em relação ao crime da grávida, né? Ou em relação ao conhecido a essa família importante ali do Estado fascista italiano. E isso, eu acho que é uma das, é assim que eu interpreto, né? Por que as pessoas têm muita dificuldade de constatar que houve crime, que houve segregacionismo no Brasil? Porque isso significa necessariamente implicar parentes muito próximos, né? O Leonardo. Implicar pais, avós, bisavós, né? Dependendo da idade. Muito bacana te escutar, Leonardo. Você traz realmente muitas referências, muitos exemplos que embasam toda a sua pesquisa. E eu gostaria de fazer a última pergunta, que é uma pergunta que nós fazemos todos os episódios. A gente está numa investigação e a gente entende essa pluralidade também como muito importante. No caso, aqui a pluralidade de formação, então não só aqueles que passaram pela formação quanto psicólogos, mas também
pessoas de outras áreas contribuindo para essa nossa investigação, que é a seguinte. Eu queria te perguntar, Leonardo, é para você, né, dentro da sua formação, enfim, o que é escuta? Bom, eu acho que escuta é você conseguir, não é escutar, né, mas você conseguir entender as relações de poder de uma fala, né? Por que que uma fala é valorizada e por que que outra fala não é valorizada? E não é só entender porque o sujeito é nativo, é indígena, isso não é valorizado, mas entender por quê, qual foi a construção histórica que levou a um conjunto significativo da sociedade brasileira não ser escutado, né? Então, escuta não é só uma alteridade, né? Assim, simples. Tentar fazer um papel, cumprir um papel do outro, né? Ou se colocar no lugar do outro. Mas eu acho que não é possível compreender o outro se você não compreender as relações de poder que o outro está engendrado e submetido, né? Porque eu vejo muito assim também na nova... nos que se consideram progressistas, né? Que a questão da escuta assim, é uma questão... eu escuto meus amigos que são de... Eu estou falando mais para as pessoas ali da classe média. Eu escuto as pessoas que são diferentes de mim, né? Mas isso não é o suficiente para você entendê-lo, né? Para você entendê-lo, né, é preciso entender a história do outro. E entender a história do outro não é só escutar a história pessoal dele, mas é contextualizar a história pessoal, né, na história, na história política do Brasil e na forma como aquele outro se inseriu em uma determinada relação de poder, né? Constatar que o negro não é ouvido é só uma obviedade, né? Que ele é óbvio, né? Mas a questão é entender o porquê. E entendendo o porquê, né? É a questão como que eu me coloco não só no lugar do outro, mas ao lado do outro, para que uma prática social passe a ser contraproducente àquilo que é hegemônico. Eu acredito também muito nisso, né? Então, em determinado momento vai acontecer uma revolução e as coisas vão mudar. A história prova que não. Assim, as práticas sociais vão avançando a tal ponto que também se transformam em elementos contraproducentes àquilo que está instituído, né? Então, eu acredito também bastante nessa questão de como se constrói uma prática política que se reverbera numa prática social que se transforma em algo completamente contraproducente, contraditório, paradoxo com aquilo que é defendido como universal, né? Então, é nesse ponto que eu entendo o que é uma escuta real, né? Não uma escuta protocolar. Episódio incrível, gostei muito de escutar o Leonardo. Acredito que vai ecoar por muito tempo aqui para a gente esse tema, né, do conservadorismo brasileiro, quantas coisas interessantes abordadas de uma forma crítica. Então, saiba mais sobre Sementes da Escuta podcast pelas nossas redes, acompanhe o nosso Instagram, divulgue aí os vídeos, conheça mais episódios pelo YouTube e Spotify e pode entrar em contato com a gente pelo e-mail sementesdaescuta@gmail.com ou pelo direct do Instagram. Estamos lá à disposição para críticas, sugestões, qualquer coisa que for do interesse de vocês. Muito obrigado por essa escuta ativa e engajamento de vocês aqui com o nosso trabalho. A idealização e coordenação do podcast é de Vinícius Barros e Felipe Petenucci, a trilha sonora de Marcos Máximos e a identidade visual é de Cami Vince. Obrigado pela escuta e até o próximo episódio. Tchau, tchau.